Bronca pesada na Ilha do Retiro, meus amigos. Hoje que o esporte está completando 120 anos, o clube fez o comunicado, na verdade acabou de fazer esse comunicado, informando sobre demissões, muito rolo aí de jogadores. Não demissão, mas a questão aí de empréstimo de alguns atletas que não vão fazer mais parte do clube esse ano, beleza? Meus amigos, é bronca pesada. Tem Matheus Alexandre do meu, Gustavo Maia, Di Plácido, Ney Lobato. A gente vai conversar aqui, mas essa diretoria do esporte está querendo fazer cortina de fumaça. Não sou baú, não vou guardar informação. A realidade é essa. Estão querendo aí fazer cortina de fumaça para a gestão de Guilherme Falcão, que toda a torcida do esporte está pedindo a saída dele. Demitiram André, mas não tem nada a ver. Guilherme Falcão é o responsável por tudo que está acontecendo no Esporte Clube do Recife e a diretoria do esporte está ali intacta, tá certo? E Yuri Romão precisa demitir ele urgente, mas aí veio hoje, no dia especial para o esporte, desnecessário, sair essa nota agora do esporte, informando que já alguns jogadores não vão fazer parte. Vou ler aqui para vocês, mas é desnecessário, beleza? Mas a gente vai concluir, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bora lá para a matéria do Esporte Clube do Recife aí, que eles fizeram a nota oficial do clube. Vamos lá. Meus amigos, como vocês estão vendo aí, a nota oficial do Esporte Clube do Recife. O Departamento de Futebol do Esporte Clube do Recife comunica oficialmente que está atuando junto aos representantes dos atletas Matheus Alexandre e Gustavo Maia na busca por oportunidades, por novas oportunidades no mercado. O clube informa ainda que não renovará os contratos do lateral direito Leonel de Plácido e do atacante Lene Lobato, que se encerram no mês de junho. Enquanto as negociações não avançam, os atletas seguirão um plano especial de treinamento, desenvolvido pelo staff do clube e em suas dependências. Bora lá, meus amigos. A gente vai começar logo aí pelo primeiro, Matheus Alexandre. Então quer dizer que Guilherme Falcão, que ainda está dentro do clube, que aqui está informando que é o departamento de futebol, que é gerido por Guilherme Falcão, que disse que eu e você, que somos torcedores do esporte, a gente vai ter que enfrentar a filinha do perdão para pedir perdão a Matheus Alexandre e Carlos Alberto. Agora está dizendo que vai emprestar o jogador Matheus Alexandre. Como assim? Se isso para mim não é total incompetência, ele já está se dizendo que é incompetente, eu não sei o que é. A realidade é essa, meus amigos. Ele está dizendo que errou duas vezes. Primeira, de fazer uma contratação que não era para ser feita, pagar 9 milhões de reais em Matheus Alexandre. Ele já disse, ele está dizendo isso, que não era para ter feito essa, que fez errado. Aí depois veio dizer que teria que ter filinha de perdão para a torcida em cima de Matheus Alexandre e Carlos Alberto. E agora o jogador vai ser emprestado. Está conversando com os empresários para emprestar o atleta. Então, meu amigo, você é para sair pela mesma porta de Matheus Alexandre. Você deu um furo no clube de 9 milhões de reais. Você foi bater de frente com a torcida que sempre disse que Carlos Alberto e Matheus Alexandre, que Carlos Alberto até então vai continuar, mas Matheus Alexandre não era jogador de Série A e muito menos do Esporte Clube do Recife, nem jogador para o esporte pegar emprestado para fazer um teste durante o ano. Ele servia, aí agora você está me dizendo que ele vai sair do clube. E o fumo entrou e acabou-se. O fumo é esse. A torcida levou fumo, você disse que a torcida ia fazer filinha de perdão, e agora a torcida do esporte, o torcedor do esporte, vai ter que aturar isso e bater no palmo para você. Que atitude linda. Negativo. Isso aí é a sua primeira cortina de fumaça, seu Guilherme Falcão. Você tem que sair do esporte, você é incompetente. Você é da época de Arnaldo Barros. Desde que Arnaldo Barros está no esporte, você está aí no meio do esporte e tem um bocado de merda que você fez no clube. Então, se oriente, peça para sair. Tenha vergonha na cara. E você não chegou nem a respeitar o dia de hoje, que hoje o esporte completa 120 anos de histórias. 120 anos de história, você não respeitou e está mandando essa para a torcida, para abafar, para a torcida esquecer de você. Não vai esquecer não, meu amigo. Esse é o primeiro ponto, já é o seu primeiro erro. Segundo erro, bora lá. Gustavo Maia. Gustavo Maia não é
para sair do esporte. Ele é um ativo do esporte, para mim, o único jogador que eu vi jogar, tá? Eu não estou acompanhando treinamento, porque você, Yuri Romão e Guilherme Falcão fecham os treinamentos, a reportagem não pode entrar, a gente não sabe de nada que acontece no treinamento do esporte. Ninguém sabe de nada. Você vai lá e fecha o treinamento, e o jogador aí, Gustavo Maia, quando vinha jogando, jogava muito bem. Para mim, ele era titular. No esporte, ele é titular no lugar de Carlos Alberto. Ele é titular no lugar de se botar Romarinho. Não tinha necessidade de o amiguinho, que você acabou de demitir também, que é Pepa. Também botava Lucas Lima de ponta direita, que ele é meio campo, e Gustavo Maia não jogava. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? É erradíssimo de tirar Gustavo Maia. Se o jogador chegou a reclamar, com toda a razão, que é um jogador que vocês fizeram a maior questão no ano passado, comprou o atleta no ano passado, mais uma compra e vai emprestar um jogador que não teve a oportunidade suficiente, que para mim, e eu acredito também por meus amigos aqui que a gente está conversando, é um jogador que deu para fazer algum caldo ali. Ele é melhor do que Carlos Alberto. É um jogador que veio do Náutico, beleza, não era essas coisas todas, não, mas no Sport Clube do Recife ele jogou bola. Agora, se o cara não tem a oportunidade de jogar com seu amiguinho Pepa, a gente não pode fazer nada, meus amigos. A gente não pode fazer nada. Agora, Gustavo Maia é um erro. Você chegar e emprestar Gustavo Maia para daqui a pouco o atleta ir para um time de Série B, não sei se ele tem mercado para a Série A, até porque não jogou no esporte, porque Pepa não botava o cara para jogar, mas ele pegar mercado e chegar aí e o time de Série B comer a bola, que ele é bola. Gustavo Maia joga bola, é a realidade. Ninguém vai jogar no Barcelona sendo otário, não. Então, Gustavo Maia, ele é jogador de futebol, joga muita bola, não é um astro, eu não estou dizendo aqui que Gustavo Maia é um astro, mas ele não era para ser desligado. Se ele reclamou, você, Guilherme Falcão, tem que escutar. Isso aí tá com cara de que empresário de atleta disse, ele não vai ficar aí, não. Isso não é nem decisão tua. Eu boto a minha cara a tapa aqui para dizer que não é decisão da diretoria do esporte. De tão incompetentes que eles são, ele não vai botar ele tirar Gustavo Maia, com certeza isso aí. Jogador falou poucas e boas, uma verdade na cara dele, desse diretor aí de futebol, que se diz diretor, que nunca bateu uma pelada na vida dele. E o jogador pediu para sair, meu velho. Ninguém tá para pegar banco para Carlos Alberto. Eu não pego banco para Carlos Alberto. Tem um bocado de peladeira aí que joga na várzea, um bocado de gente, jogador de várzea. Não pega banco para Carlos Alberto para Gustavo Maia pegar. Então, meus amigos, esse aí já é o primeiro ponto. Esse é o segundo ponto, na verdade. Incompetência, eles estão botando esse negócio aí, mas zum, para fazer abafar essa questão desse cara aí que é fraquíssimo, esse Guilherme Falcão, que Yuri Romão, presta atenção. Do jeito que você ganhou, com toda a unanimidade, cuidando das finanças do clube, né? Que a gente só sabe a bomba depois quando deixa de ser presidente. Mas cuidando das finanças do clube, tá perdendo tudo aí pro futebol. Tá entrando no pior histórico que tem do esporte na Série A. O pior. Por conta desse Guilherme Falcão, que é um incompetente, dizendo que a torcida tem que fazer filinha de perdão. Beleza. Gustavo Maia também cortina de fumaça. Não era para sair do esporte. Minha opinião não era para sair do esporte. Bora pro outro. De Plácido. Não sei nem o que ele tá fazendo na Ilha do Retiro. Isso aí todo mundo já sabia. A gente só vê foto de Plácido aí na praia. Joga nada. O cara não tem profundidade. Não sabe fazer nada. É um lateral direito, para mim, é um zero aqui. Não tem nem o que falar. Nem jogou direito. Só quebrou um galho ali na lateral direita. Tá acabando o empréstimo dele. Era empréstimo, não tinha que fazer. Lene Lobato. Bora lá. O dinheiro que o Lanús está pedindo nele, na faixa de 14 milhões de reais, ninguém vai pagar 14 milhões de reais. E se vocês pagassem, será mais otário do que os otários. Porque pagar 14 milhões de reais Lene Lobato, ninguém vai pagar. Então, se fosse para ficar por ele jogar uma bolinha, que é o único que se esforça ali, não é, que lindo treinador, que lindo jogador e tudo mais, mas o treinador do esporte queimou o Lene Lobato também. O outro treinador é esse mesmo, o seu amiguinho, o Pepa, o seu amiguinho mesmo, queimou o treinador. Ele queimou o jogador. O treinador queimou o jogador. Então, meus amigos, Lene Lobato vale 14 milhões? Não. Falando de dinheiro, ele não vale. 3 milhões, 4 milhões no máximo. Eu pedi até para renovar por mais um tempinho com ele para ver se eu ia querer pagar isso. Mas, para quem pagou 9 milhões em Matheus Alexandre e 15 milhões em Carlos Alberto, 14 milhões ia ser um fumo raso. Mas também é desnecessário. Agora, falando de futebol, de Lene Lobato é mais esforçado, é mais jogador do que Carlos Alberto. Venhamos e convenhamos. Carlos Alberto joga aí pelo nome, pelo preço que veio, pelo time que ele veio, que no caso foi o Botafogo, e pelo preço que os otários do esporte pagaram. E dizendo que a gente tem que fazer filinha de perdão. Está entalada aqui essa questão da filinha de perdão.
Mas Lene Lobato não era para sair, tá? Não era para sair, pedir uma renovação do jogador. Ou diria, ó, Lanús, eu quero pagar tanto, mas é um atleta que eu não tenho nada de falar. Quando jogou, jogou bem. Até o Campeonato Pernambucano foi artilheiro do esporte. Não sei se ainda ele chega a ser artilheiro, mas era um dos artilheiros do esporte aí, junto com o Pablo e o outro Chupacê que era para ter saído nesse meio do rolo aí, que é o Paciência. Esse aí é o ponto que eu quero chegar, beleza? Bora pro outro ponto. Por que Carlos Alberto saiu? Já que vocês já desrespeitaram um dia aí da torcida comemorar, pelo menos se vocês não dão vitória no campo, deixa a torcida pelo menos comemorar os 120 anos do clube, mas vocês querem aparecer mais do que o clube, querem ser mais do que o clube, nem deixou a torcida comemorar. Mas bora lá. Por que Carlos Alberto não pega o beco também? Devolve, pô. Devolve. Pede desculpa pro Botafogo. Diz que foi engano. Ainda paga pra ele ir. Paga pra ele ir embora. Carlos Alberto não foi embora. E esse Antônio Oliveira, pra gente estar esquecido. Por que danado Antônio Oliveira ainda tá fazendo esporte? É outro que tem que sair. Não é Gustavo Maia, não. Pega aquele zagueiro chupação do Antônio Oliveira e manda ele voar. Que merda é essa? De tirar alguns jogadores que vêm rendendo e você, Matheus Alexandre, não, ele tem que ir embora, não é nem para ter chegado. Mas Lene Lobato e Gustavo Maia são jogadores que até uma época dessa eram titulares. Entre aspas, né? No rodízio de Pepe ninguém era titular. Mas eram jogadores mais regulares. Então, meus amigos, essas conversinhas mole que ele tá fazendo aí de a gente vai tirar Gustavo Maia, vai tirar Matheus Alexandre, de Plácido, todo mundo já sabia que não ia ficar, e Lene Lobato, meu amigo, isso é total incompetência. Estão querendo enganar você, torcedor do esporte. Preste atenção, isso é cortina de fumaça. Isso é simplesmente para você focar o seu olhar, que é isso aí, Matheus Alexandre. Era para ter saído mesmo, tal. Mas a merda, meus amigos, é esse aí. Guilherme Falcão. Vai abrir a janela agora de novo. Vai ter essa parada aí pro Mundial de Clubes, vai abrir janela e Antônio Oliveira vai pedir, o treinador Antônio Oliveira vai pedir jogadores. Sabe quem vai contratar? Esse mesmo, ele mesmo, Guilherme Falcão, diretor de futebol do esporte, que contratou Matheus Alexandre, que contratou Carlos Alberto, que contratou Antônio Carlos. É esse mesmo, é exatamente esse mesmo cara que quer dizer para mim que ele vai me tapear, dizendo que Matheus Alexandre vai ser emprestado e tudo mais. Ele é um ativo do esporte, amigo, ainda vai ter que pagar salário dele. Não venha com suas conversinhas, não. O seu Yuri Romão tem que demitir você. Guilherme Falcão tem que ser demitido do esporte. Essa conversinha mole que ele pode demitir Carlos Alberto, Paciência, que é outro também que era para estar na fila. Seu Paciência tem que ir embora. Sérgio Oliveira, eu vi o jogo de domingo. Só fez andar em campo. Quem quiser idolatrar, ele idolatra, mas não fez nada. Nunca fez nada pelo esporte. Lucas Lima tem 10 mil vezes história do que ele. Tá rolando zum aí que tá tendo briga. Vou apurar mais um pouquinho entre a equipe de Sérgio Oliveira e a equipe de Lucas Lima. Tem esse zum. O grupo tá rachado, segundo informações. Não é ainda uma informação que eu vou passar para vocês. Vou apurar mais um pouco. Mas o zum já tá rolando na internet. Então, seu Paciência tem que ir embora. Seu Sérgio Oliveira, para estar andando em campo, para ganhar 700 mil reais, tinha que ir embora também. Ele não tem que pregar para Cristo Gustavo Maia e Lino Lobato, não. Beleza? Mas é basicamente isso, meus amigos. Não se enganem. Vai sair novos jogadores, mas quem tem que sair é Guilherme Falcão, porque senão ele vai contratar na metade do ano agora, nessa janela de transferência do Mundial de Clubes, só pereba para o esporte. Que ele não sabe fazer nada, ele não sabe contratar ninguém. Não tem uma contratação que esse cara fez que eu digo, meu Deus, é jogador nível Série A. Ele tem que sair do Esporte Clube do Recife. Não tem respeito pelo torcedor, não tem respeito pela instituição. Que hoje não é dia de estar demitindo o jogador, não. Fez merda o ano todo. No dia que você está comemorando, fazendo sua comemoração, eles querem aparecer, dizer que estão fazendo alguma coisa. Hoje não era o dia de demitir seu jogador nenhum. Teve um ano todo dia para demitir. Teve esses 3 a 4 meses aí, 5 meses para demitir esses pereba. Que a gente sempre dizia que esse Matheus Alexandre era pereba. E só demitiu um dos pereba. Ainda tem seu Paciência, Antônio Oliveira e Carlos Alberto. Eu vou aguardar se nos outros dias vocês vão demitir Guilherme Falcão e esses caras junto com ele, beleza? Meus amigos, tamo junto e até a próxima.